peço para vocês compartilharem, deixa seu like, me ajuda a fortalecer o canal. Já falei tantas vezes, né, que eu quero usar esse canal aqui quando eu estiver lá no campo, quero vlogar. Mas eu tenho certeza, viu, doutor Fernando, que isso aqui vai abençoar muitas vidas. E eu quero falar sobre um assunto agora que é um assunto atual. E é a minha opinião, mas eu quero uma opinião, né, de um médico que eu confio. E tem a ver com esse momento aqui das nações. Porque a impressão que eu tenho como uma cidadã, uma observadora, que apesar das vacinas, das medidas do distanciamento, o coronavírus parece que tem vontade própria. Parece assim que não pode ser realmente controlado, porque mata onde ele quer, vai onde ele quer. Um dia são idosos, um dia são mais jovens. Isso é um pensamento correto? A ciência explica isso? O que o senhor pode falar pra gente sobre isso? Então, mais uma excelente pergunta, que daí agora a gente alia saúde pública com política e competência governamental. Vamos lá. Primeiramente, a gente está colhendo o que a gente não plantou. Estou falando em termos de Brasil e de mundo. Os investimentos em saúde pública, eles são bastante escassos e preparar para uma pandemia como essa não depende de investimento da noite para o dia. Estudos devem ser feitos de forma constante. Vacina, ela deve ser preparada para diversos tipos de vírus constantemente. Então, a gente está enfrentando agora o maior inimigo desconhecido, talvez, empate com a gripe espanhola. Ele é um inimigo que realmente ele não escolhe cor, nem raça, tampouco credo. Ele é devastador, ele sofre mutação muito rapidamente e isso dificulta ainda mais o desenvolvimento de imunidade, tanto às custas de vacina quanto à imunidade natural. Do ponto de vista de governamental, a maior falha nossa nesse momento, não só no Brasil, é devido à baixa estratégia na aquisição e produção de vacinas. A gente enfrenta uma burocracia muito grande e para combater um vírus dessa espécie, a gente precisaria que a vacinação fosse em massa em um tempo muito curto. Então não adianta vacinar 10% da população, que é o que ocorre nesse momento no Brasil, em período de quase 5 meses. Precisaria que fosse quase 70% de pessoas imunes em um mês para que o vírus não sofresse mutação. Ontem ficou estampado nas manchetes de todos os jornais o desastre pelo qual a Índia está passando. Então, infelizmente, se a gente não nos unirmos, todas as nações, para produzir uma vacina que já englobe as variantes existentes e que possa ter acesso universal, independente de classe social e econômica, não adianta. O vírus ele vai mutar e vai voltar de novo a acometer nações, por exemplo, como os Estados Unidos e como Israel, que já vacinou quase toda a sua população. Então, nesse momento, a gente tem que ter uma certa caridade, inclusive das nações de primeiro mundo, na tentativa de fabricar vacinas que combatam as novas mutações de forma global. Não adianta vacinar somente a sua nação, porque ele vai voltar e voltará mutado, com alterações genéticas fortíssimas, e nós devemos, infelizmente, nos preparar já para a terceira onda. Gente, eu confesso que eu fiquei chocada agora, viu, doutor Fernando? Fiquei muito chocada, porque todo mundo tem esperança que as vacinas tragam o final, todo mundo tem essa esperança de retorno à normalidade, mas em termos práticos, o que a gente pode fazer para contribuir com o fim dessa pandemia? Se vai ter o fim, né? Esperança é a última que morre. Então nós não devemos nos abater frente a mais essa dificuldade social e de saúde pública. O fim, talvez a gente não saiba quando vai ser, mas se Deus quiser vai ter um fim. Não podemos contar com nenhuma política de saúde pública eficaz, tampouco com os nossos governantes. Não estou dizendo isso só em nível de Brasil, estou falando em nível internacional. O que nos resta como cidadão? Prevenir. E o uso de máscara realmente ele é o bastante, assim como o distanciamento social.
Então, nesse momento, a gente tem que bater nessa tecla, ser bastante incisivo nesse sentido, porque talvez seja a nossa melhor expectativa de combater esse vírus de forma mais rápida, a gente fazer a nossa própria parte. Tá legal. Viu, gente? Fé em todos os momentos, fé em Deus e a gente continua caminhando. نزيلي هلا هون ما في هيك يعني. انا لا هي انا لا ليش لا جرب شويه شوفي كيف حلوه لا جرب خلص هاتي كل ايوه هذا خبز البرازيلي تران 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 بالصراحه انا عملت بايدي بس مختلف كتير يعني طيب بصراحه جد طيب والله طيب والله طيب بس مختلف صح؟ ايه مختلف هذا طبعا عن الجيل. الصبز ما في سكر لا هذا جبن بينير ايه طيب ما قهوة كويس طيب ماما بدون ما هبط لا والله ما في شيء بس لانه اول مره الواحد بياكل ما عنده طيب بجد. Esse é o pão de queijo que eu trouxe para minhas amigas e irmãs sírias. Elas estão achando طيب algo bom. صور المرأة بعمل الفيديو مع عشان بعض. نسوي فيديو. هاي شو اسمها؟ هلالة. انت احكي شوي عن هلال عن موضوع الدواء هيك. ايه حاجة مشان تبعث لي على اساس حق دواء. ماشي. بس احكي سوري، باي. الشكرية يعني. Essa é a mãe do Ismail, ela tá na cidade de Alepo e tá pedindo ajuda. A mãe dele tá velhinha e lá não tem aquecedor por causa da guerra. Então eu tô pedindo ajuda de vocês, além do que a gente já faz, para ver se consegue ajudar. Inshallah, ya Rab, inshallah, ya Rab. Shukran. E hoje a gente acabou de fazer um jantar com o povo, estamos começando a celebrar o Natal. Eu quero agradecer a Igreja Presbiteriana Renovada de Raianes. A irmã Silvana, ela me deu o nome do pastor, é Márcia Isaila. Ai, Silvana, me perdoa, eu vou olhar aqui, tá? Gracias. Obrigada. Bye.